apresentação, então, que eu dou por aberta a sessão pública de defesa de tese de doutorado do candidato Paulo Roberto Lima Júnior, né? O título da tese Evasão do Ensino Superior de Física segundo a tradição disposicionalista em Sociologia da Educação. A banca é composta pela professora Maria Alice Nogueira, da Universidade Federal de Minas Gerais, professora titular da Faculdade de Educação e atualmente coordena o grupo Observatório Sociológico Família Escola. É com muita honra que a gente recebe a professora Maria Alice aqui. A honra é minha. Professor Alberto Villani, atualmente é um professor colaborador do Instituto da USP, né, do Instituto de Física da USP, e é um pesquisador nível sênior no CNPq. A professora Maria Alice também é pesquisadora nível 1C do CNPq. Professor Ives Araújo, nosso docente aqui do programa de ensino de física. A professora Neuza Massoni, também como membro do nosso programa de ensino de física. E o professor Paulo Mors, membro também do nosso programa de ensino de física. Eu agradeço, então, a presença de vocês. Como é de praxe, o candidato tem em torno de 50 minutos a 1 hora, vamos ver, para falar, e depois nós passamos para a arguição. E vamos imaginar assim, que a arguição fique em torno de 30 minutos, a gente está mais ou menos combinando, para que a gente não se estenda tanto, né, porque são 5 membros, 30 minutos incluindo a arguição do candidato. E os membros externos pediram que eu controlasse o tempo, né, dessa arguição. Perfeito. Obrigado por todos que vieram, pela presença de todos vocês. Bem, então eu vou apresentar a minha tese da maneira mais concisa possível. O meu objeto de estudo é a evasão no ensino superior de física e nossa perspectiva teórica é o que eu tenho chamado de tradição disposicionalista em Sociologia da Educação, que é uma tradição de Sociologia da Educação que trabalha em torno do conceito de disposição. Vai ficar claro ao longo da apresentação. Não é? Então, como eu falei, o objeto do estudo é a evasão do ensino superior de física. E a evasão é entendida como o abandono do curso pelo estudante por vontade desse estudante e não por algum tipo de coerção explícita da instituição. E, de partida, é importante deixar bem claro que a evasão aqui, ela precisa ser entendida como um evento dentro de uma trajetória educacional, certo? Então, essa evasão, uma mesma evasão pode ter significados diferentes se ela está inscrita dentro de uma trajetória educacional diferente. E é esse o nosso ponto de partida. Esse objeto, a evasão no ensino superior de física, se justifica por 2 dimensões principais. A primeira delas é que a evasão ela é um objeto interessante, um objeto que tem despertado interesse também por pessoas que estão fora da academia, né? Ela é reconhecida como um problema sério, um problema real e importante por professores e por gestores públicos, por pessoas envolvidas com a educação de uma maneira geral, e geralmente se percebe que se entende que a evasão ela é um indicador de que algum trabalho muito bom está sendo posto fora. Certo? Então, mesmo para pessoas que não trabalham com pesquisa e ensino, mesmo essas pessoas conseguem perceber a relevância da educação, da evasão como um objeto interessante. E, além disso, a evasão, essa escolha da evasão está inserida dentro disso que a gente pode chamar, que está acontecendo na nossa área, na área de ensino de física, que é uma virada sociocultural. Então, existe, de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, uma redescoberta de novas metodologias e novas teorias que estão colocando a sala de aula, ou aqui o processo de aprendizagem, inserido dentro do seu contexto social, mediado por ferramentas culturais. E então essa virada sociocultural é justamente o que, no ponto de vista acadêmico da pesquisa e ensino de física, torna muito favorável a escolha da evasão como um objeto de pesquisa. Então tá, justificado esse objeto, eu preciso deixar claro que a gente tem 4, nós somos devedores principalmente a 4 contribuições teóricas. O primeiro desses contribuidores é um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, e ele tem uma teoria ele tem muitas contribuições, na verdade. Ele tocou praticamente qualquer campo, qualquer subcampo da sociologia contemporânea recebeu contribuições importantes desse sociólogo. Mas assim, para o que interessa nesse momento, né, nesse primeiro comentário sobre as contribuições dele, eu posso chamar a atenção que a teoria do Pierre Bourdieu, ou as teorias do Pierre Bourdieu, elas têm se tornado instrumentos poderosos para que a gente possa criticar essa ideologia do mérito que faz muito parte da nossa prática profissional. Essa crença de que as pessoas são bem-sucedidas na escola, principalmente por conta de méritos pessoal, certo? Por esforço e mérito. Então, essa ideologia, que é obviamente uma falsidade,
ela é muito criticada e de uma maneira muito contundente por Pierre Bourdieu, que conseguiu construir uma elaboração teoricamente consistente e ao mesmo tempo empiricamente bem fundamentada contra essa ideologia do método. E fez outras tantas coisas também. Um outro contribuidor importante para essa tese é Bernard Lahire, que é um outro sociólogo francês que vem da mesma tradição de pesquisa do Pierre Bourdieu. O que ele faz é olhar para a pesquisa do Bourdieu e tecer muitas críticas muito contundentes, mas críticas no sentido de fazer avançar a contribuição teórica, as considerações teóricas do Bourdieu. E o projeto dele, que é um projeto muito contemporâneo em matéria de sociologia, é justamente o de expandir a análise sociológica iniciada por Bourdieu à escala individual. E essa expansão ela exige tanto muita crítica quanto muita reelaboração teórica e metodológica. E isso o Lahire faz muito bem. Um outro sujeito que contribui muito para essa tese é outro sociólogo, mas acredito que seja americano, o nome dele é Vincent Tinto. Ele começou seu trabalho na década de 70, né, e ele construiu um modelo especificamente para a evasão do ensino superior, e é um modelo que dá atenção a variáveis institucionais, então isso também nos interessa bastante. E esse modelo ele se tornou paradigmático por mais de 30 anos, desde de meados da década de 70 para cá. E ele foi reincorporado, foi redescoberto por Costa e Lopes, que são dois sociólogos portugueses, que fizeram um trabalho fabuloso, né, de larga escala, sobre as trajetórias educacionais dos estudantes portugueses no ensino superior. Segundo Costa e Lopes, eles constroem um referencial teórico bastante eclético, né, que tem por característica articular 3 níveis de análise para dar conta dessas trajetórias educacionais, que é onde a gente está inscrevendo a evasão, que é o nosso objeto de pesquisa. Esses 3 níveis de análise são os seguintes. Primeiro nível, um nível estrutural. Então, as trajetórias educacionais, elas numa primeira análise, uma análise mais abstrata, elas são devidas a condicionantes, por exemplo, socioeconômicos, a relações de classe, certo? Então, esses condicionantes macrosociológicos que dizem respeito a grandes grupos sociais estão presentes no fenômeno da evasão e das trajetórias educacionais como um todo, né? Então, isso é o que o Costa e Lopes argumentam muito bem e propõem esse tipo de análise. Mas essa análise sozinha, ela vai dar uma visão muito incompleta para a gente do que é a evasão. Então, a gente também precisa observar quais são os condicionantes que estão ao nível individual, certo? Já dialogando um pouco com o Lahire, quais são os condicionantes ao nível individual dessas trajetórias educacionais, certo? E, além disso, entre esses 2 níveis, a gente pode identificar um nível intermediário de análise muito importante, muito produtivo, que é o nível institucional, que é o que, na verdade, da onde a gente vai tirar mais diretamente algumas implicações práticas, algumas reflexões práticas sobre as mudanças das nossas práticas de ensino e das nossas práticas institucionais. A questão de uma análise institucional para a gente é em que medida a experiência institucional dos alunos é condicionante da evasão desses alunos do curso de física, certo? Como a gente pode perceber, então, seguindo o modelo de Costa e Lopes, o esquema analítico deles, em 3 níveis de análise, a gente propõe, a partir da sociologia do Bourdieu, uma análise estrutural, a partir das contribuições de Lahire, uma análise individual, e a partir do modelo de Tinto, que na verdade, como ele não vem dessa mesma tradição teórica, a gente teve que fazer uma releitura do modelo de Tinto para deixá-lo teoricamente adequado à tradição disposicionalista, certo? Então a gente pegou essa adaptação do modelo de Tinto para análise institucional. E isso é a estrutura da tese, que é, portanto, composta de 3 estudos, certo? Bem, eu vou então aqui estão os nossos 3 estudos. Os métodos também, assim, inspirados também um pouco, né, dentro desse programa de pesquisa do Bourdieu, a gente manteve um certo ecletismo metodológico, então cada estudo tem uma metodologia que é mais ou menos adequada, que foi pensada para ser adequada a cada tratamento. Então existe uma metodologia mais adequada à análise estrutural, que é uma metodologia quantitativa de larga escala, certo? Que os dados são dados do tipo levantamento. A análise individual ela tem sido mais favorecida por entrevistas individuais, bem detalhadas e bem longas, sobre a trajetória de vida de cada sujeito. Para essa análise individual, nós fizemos 5 estudos de caso sobre as trajetórias enfim, 5 pessoas que evadiram do curso de graduação em Física. E na análise institucional, a gente fez uma análise de conteúdo, uma análise categorial temática, de entrevistas feitas com alunos que estão hoje no curso de graduação, para tentar tirar uma ideia de como que funciona a instituição, quais são algumas das características da instituição que podem estar relacionadas à evasão desses alunos. Então tá, falando rapidamente sobre a revisão da literatura,
Foi feito, antes de tudo, uma revisão da literatura com um escopo bastante largo. Então, foram revisados 27 periódicos dos estratos A1 e A2, tanto da área de educação como da área de ensino de ciências, que hoje é a área de ensino, de 2000 a 2009. Foram encontrados somente 14 artigos que abordassem diretamente a questão da evasão. Desses artigos, como eram poucos, a gente fez uma classificação em duas categorias, que são categorias metodológicas. Então, na primeira categoria foram colocados artigos de abordagem estatística, que tem abordagem mais quantitativa, e numa segunda categoria os artigos da abordagem que a gente chama de conceitual. O que deu para perceber é que na abordagem estatística existem muitas variáveis que estão relacionadas à evasão, certo? Então, essa revisão nos permitiu ter um primeiro insight sobre quais são as possíveis relações, ou as muitas relações, com a evasão, e que a evasão é um objeto realmente complexo, no sentido de que tem muitas razões, muitos condicionantes. E na abordagem conceitual a gente percebeu uma predominância da sociologia da educação como uma perspectiva teórica eficiente para abordar a questão da evasão, o que justifica e fortalece a escolha teórica dessa tese. Então agora a gente vai passar para a análise estrutural, que é, como eu falei, uma análise mais abstrata, e aqui vai estar muito presente o conceito de classe social. Como que Bourdieu trata o conceito de classe social? Bem, antes disso, vou dar um passo atrás. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de capital em Bourdieu. Ele não define dessa maneira, mas assim, como, digamos, uma definição de bolso, a gente pode dizer que capital é qualquer coisa que uma pessoa tem que vai garantir algum tipo de privilégio para esse sujeito, certo? Por exemplo, são muitas coisas muito diferentes são consideradas capital por Bourdieu. Capital não é só dinheiro, certo? E aquelas coisas às quais o dinheiro dá acesso. Né? Ele se distancia bastante da tradição marxista nesse sentido. Né? Então, ele vai considerar também que existe um tipo de capital que se chama capital social, que está no conjunto das redes de relacionamentos e influência que aquele sujeito mantém. Então, todos nós temos relacionamentos, alguns mais influentes do que outros, e quanto mais influente for a nossa rede de relacionamento, maior é o nosso capital social, no sentido de que nós extraímos privilégios, ou podemos extrair privilégios dessa rede de relacionamentos. Um outro tipo de capital, já falei de dois, né, o econômico e o social, é o capital cultural, que é muito importante para uma análise em sociologia da educação nessa linha de pesquisa. Então, como o capital cultural, é bacana da gente entender ele nos seus três estados. Ele existe no primeiro momento num estado objetificado, certo? Corporificado. Ele existe, por exemplo, na forma de livros, pinturas, objetos materiais culturalmente valorizados. Essas coisas são capital cultural. Então, tem capital cultural quem tem mais livros em casa. Tem mais livros em casa de certa maneira, tem mais capital cultural, certo? Ou quem tem um Portinari em casa, certo? Então, esse sujeito tem mais capital cultural. Mas uma forma um pouquinho mais interessante de capital cultural, interessante no sentido de que tu consegues extrair mais privilégios dessa forma, é a forma institucionalizada, o estado institucionalizado. Então, o capital cultural no seu estado institucionalizado, ele existe na forma de diplomas escolares. Então, existem certificados de ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Um sujeito que possua certificados de pós-graduação, certamente tem acesso a alguns privilégios que um sujeito que tem um certificado de graduação não tem, certo? Então, nesse sentido, possuir certificados escolares é possuir capital cultural. Mas, principalmente, e isso é mais difícil de perceber nas estatísticas, o capital cultural existe na forma incorporada. Então, tudo aquilo que distingue os sujeitos mais educados no sentido da educação formal, certo? Tudo aquilo que um sujeito é capaz de fazer, o que ele tende a desejar, as suas apetências, as suas competências, as suas disposições, todas essas coisas que são características dos sujeitos mais educados ou mais cultos, mais cultivados, são capital cultural. Então, por exemplo, uma forma de capital cultural pode estar manifestada nas preferências por alimentação. Algumas pessoas preferem comer fritura, outras pessoas preferem comer, sobremesas francesas, certo? Então, essa diferença de apetências, às vezes de competências, algumas pessoas sabem mais matemática, sabem ciência, outras pessoas não sabem. Umas pessoas escrevem bem, outras pessoas não escrevem. Então, as pessoas sabem fazer coisas que outras pessoas não sabem. E essa distribuição desigual de competências culturalmente valorizadas que vai dar a configuração, do ponto de vista da cultura, da estrutura das relações de classe. Então, assim, segundo Bourdieu, a estrutura das relações de classe ela é determinada justamente por essa distribuição desigual das várias formas de capital, certo? Então, não existe simplesmente uma classe capitalista estricto sensu, no sentido de que são os proprietários dos grandes meios de produção, certo? E uma classe trabalhadora. Não, o espaço social, segundo Bourdieu, é um espaço multidimensional. Você pode encontrar pessoas que são classe dominante porque são culturalmente dominantes, mas não têm muito dinheiro. Mas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm muita cultura, certo? No sentido de cultura legítima.
E você pode também encontrar pessoas, ou classes de pessoas, que não têm muito de nenhum tipo de capital, e a gente vai chamar esses sujeitos de classe popular. Então, é essa distribuição desigual das formas de capital que vai determinar a estrutura das relações de classe. Bourdieu vai cunhar também um conceito muito importante, que é o conceito de hábitos. Que hábitos, para Bourdieu, é um princípio gerador de práticas. Ele vai usar o conceito de hábitos para vincular aquilo que as pessoas fazem à sua origem social. Certo? Então eu tenho uma origem social, eu absorvo das minhas experiências sociais, a partir da minha origem social, um conjunto de disposições para agir, certo? Um conjunto de, por exemplo, algumas pessoas estão dispostas a se vestir de uma certa maneira, né, enquanto outras se vestem de uma maneira diferente. Eu posso estar mais disposto a consumir certos tipos de mercadoria, enquanto outras pessoas estão dispostas a outras mercadorias. Eu posso estar mais disposto, agora trazendo para elementos para situações mais educacionais, eu posso estar mais disposto que alguns colegas meus a investir no mercado escolar, certo? A me dedicar, a estudar, entende? Eu posso ter um colega que está muito mais disposto do que eu. Essas disposições, elas são adquiridas por conta, segundo Bourdieu, nas famílias, certo? Pelo acúmulo de experiências de sucesso e de fracasso. E são, portanto, essa experiência acumulada, certo? Que vai produzir esse capital que está relacionado à origem social dessa família, que vai produzir esse capital, perdão, vai produzir esse hábitos, e é o hábitos que vai moldar, sem determinar de maneira muito mecânica, as ações práticas desses sujeitos. Dito tudo isso, a gente pode resgatar uma metáfora importante que a gente chama de metáfora do investidor, podemos chamar assim, né? Então, a gente pode encarar que os nossos alunos, quando entram na escola, eles vêm de famílias que são como investidores no mercado, certo? Então, esses sujeitos, eles, de acordo com a sua experiência acumulada de sucesso e de fracasso no investimento escolar, eles podem investir de maneiras diferentes e com estratégias diferentes, certo? E isso é muito importante para a gente entender as trajetórias educacionais desses sujeitos. Porque os alunos não vêm de famílias que estão sempre igualmente dispostas a investir seus esforços e recursos no mercado escolar, certo? E é isso. Então, essa ideia de que do aluno como investidor, ela vai estar muito presente dentro dessa análise estrutural, que é a análise que a gente vai realizar agora. A origem dos dados são os registros acadêmicos de 95 a 2009, registros acadêmicos da URGS. A gente tinha acesso até a mais alunos do que do curso de Física, mas a gente recortou para ficar só com os alunos do curso de Física. Enfim, a questão de pesquisa nessa análise é o que os dados socioeconômicos nos permitem afirmar com respeito ao perfil dos estudantes que abandonam e ficam retidos no curso de Física, certo? E o método de análise são métodos de estratégias quantitativas, de análise de sobrevivência e análise de contingência. Esses daqui são os dados que a gente tinha, as variáveis que a gente tinha no nosso estudo. À esquerda, as variáveis explicativas, e à direita, as variáveis a explicar. Observem que as variáveis explicativas, elas são variáveis relacionadas à origem social em termos de capital econômico e capital cultural. Então, a gente tem uma variável renda familiar e outras 4 variáveis que dizem respeito ao capital cultural na sua forma, principalmente na sua forma institucionalizada, certo? Na forma de certificados escolares. Então a gente levanta aqui quais são os certificados escolares dos alunos e quais são os certificados escolares dos pais dos alunos, certo? E como variáveis a explicar, do lado direito, a gente encontra a ocorrência ou não de evasão, certo? Na nossa planilha de dados, alguns alunos tinham evadido, outros alunos não. E outros alunos ficaram retidos por mais tempo no curso, outros por menos tempo no curso. Como pano de fundo para essa organização dos dados, a gente tem essa estrutura conceitual, certo? Então, quando a gente diz que as variáveis explicativas são essas, as variáveis da explicação essas daqui, a gente está automaticamente relacionando, né, de acordo com a nossa referência teórica, que existe uma certa origem social que pode ser bem caracterizada pelo capital econômico e cultural dessas famílias, das famílias de origem dos sujeitos, certo? E existem variáveis de trajetória escolar. E as variáveis de origem social estão relacionadas às variáveis de trajetória escolar por meio do conceito de hábitos, certo? E de acordo com cada hábito de classe, certo? As famílias vão investir em trajetórias escolares diferentes. Indo direto aos resultados, em primeiro lugar a gente percebeu que a evasão ela não tem relação estatisticamente significativa com a origem social. Em segundo lugar, a gente percebeu que no universo dos alunos que têm diploma, os alunos de classe dominante terminam o curso mais cedo. E, além disso, né, motivados por isso, já saindo um pouquinho lá das variáveis de trajetória escolar, a gente percebeu que nas disciplinas de física básica, que são as primeiras disciplinas do curso, os alunos de classe dominante tendem a acumular sensivelmente mais conceitos conceitos de excelência, enquanto os alunos de classe popular tendem a acumular muito mais frequentemente reprovações.
E isso é uma evidência muito importante de que os alunos de origens sociais diferentes, eles têm experiências sensivelmente diferentes ao longo do curso, certo? E eu, pelo menos assim, a minha intenção em trazer esse dado e mostrar para a comunidade é justamente em polemizar que a nossa maneira de ensinar, a nossa maneira de nos organizarmos institucionalmente, que fecha os olhos para a origem social desses sujeitos, justamente contribui para essa dissimulação do fato de que as pessoas que são de origem dominante têm provavelmente mais sucesso na instituição, certo? E eu acredito que isso precisa ser encarado como um problema, ok? Enfim, uma contribuição, como eu adiantei um pouco, uma contribuição dessa análise é que a gente precisa reconhecer que não existe meritocracia no Instituto de Física. Que a meritocracia ela é muito mais algo a ser conquistado do que um dado, certo? Um dado na nossa vida institucional. E é isso. Então, vamos seguir para a análise seguinte a partir dessa perspectiva. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a nossa análise individual. Como eu adiantei, né, ela está baseada nas contribuições de Laïr, que são críticas a algumas teorizações do Bourdieu. O projeto do Laïr, que é esse projeto de estender a sociologia a uma escala individual, é um projeto muito contemporâneo em sociologia e é muito semelhante a alguns projetos contemporâneos em psicologia. Então, essas duas disciplinas, esses dois campos, eles têm, nas últimas décadas, se esforçado, talvez não de todo, né, mas se esforçado para extrapolar um pouco essas fronteiras. Então, no sentido de que há muitas iniciativas em psicologia, principalmente inspiradas na psicologia soviética, que vão transcender um pouco essa ideia de que o objeto da psicologia é o indivíduo, certo? E vão tentar integrar esse indivíduo socialmente. Assim como existem sociólogos, como é o caso de Bernard Laïr, que vão transcender esse limite mais ou menos tradicional, essa concepção mais tradicional de que sociologia se faz só com muitas pessoas, só com classes sociais, certo? E a gente está interessado, ou ele está interessado, em expandir a sociologia, um tratamento sociologicamente produtivo à escala individual. E isso é um projeto bem contemporâneo. Então tá, comentado isso, eu posso acrescentar que existe uma crítica importante de Laïr com relação ao conceito de hábitos em Bourdieu, né? Ele faz várias críticas, na verdade. Uma delas, que eu vou destacar nessa apresentação, é que o Bourdieu não aponta as razões sociológicas das variações individuais. Então, assim, Bourdieu ele é muito bom em estabelecer alguns ideais típicos, algumas caricaturas, digamos, um pouco pejorativa essa palavra, mas acho que ela comunica bem o que a gente quer dizer. Então, ela nos ajuda a estabelecer, por exemplo, uma caricatura de classe. Então eu posso, por exemplo, a partir da teoria do Bourdieu, estabelecer quais são as disposições práticas típicas daquela categoria de indivíduos que possui muito capital cultural e não possui muito capital econômico, certo? E eu falo isso, todo mundo aposta que vocês já conseguem pensar em algumas características, em termos de apetências alimentares, em termos de estratégia de educação dos próprios filhos, escolha das escolas onde matricular os filhos, certo? Então, nesse sentido mais abstrato e mais generalista do tratamento sociológico, a teoria do Bourdieu é muito boa. Só que o que o Laïr chama a atenção é que se a gente pegar nessa categoria de sujeitos muito educados e não com tanto dinheiro, e a gente pensar um indivíduo, e você olhar com atenção para esse indivíduo, a gente vai perceber que ele tem um monte de características que não se encontram naquele grupo e que não caracterizam aquele grupo. De partida, porque essa análise de classes é uma análise de tendência central, certo? Então ela não vai olhar para os indivíduos, mas para aquelas características que são comuns a esses indivíduos. E o que o Laïr questiona é que essas variações individuais, elas não são explicadas sociologicamente, elas entram como ruído do modelo, entende? Justamente por ter feito uma escolha, por Bourdieu ter feito uma escolha em algum momento do tratamento macrosociológico. Então tá, e o que o Laïr quer fazer é explicar sociologicamente por que as pessoas individualmente são tão diferentes. Por que ninguém é redutível à sua classe econômica, certo? E ele faz isso de uma maneira bem bacana. Eu vou tentar explicar um pouco da estratégia dele usando o exemplo do Mateus, que é um sujeito hipotético, mas vocês vão ver que existem algumas dezenas de sujeitos que se encaixam mais ou menos nesse esquema. Então o Mateus é um pesquisador sênior, certo? E eu vou olhar a prática do Mateus dentro do seu contexto de pesquisa. Ele é um pesquisador sênior, ele é um cara que, digamos, há uns 20, 30 anos atrás, ele era um vanguardista, certo? Ele desenvolveu novas metodologias e novas teorias no seu campo de pesquisa, mas ele, justamente por ser muito ferrenho e um defensor muito aguerrido dessas suas convicções, ele acabou se consagrando no seu campo justamente por ser esse defensor daquilo que, com o passar do tempo, se tornou uma grande ortodoxia. Então ele era um cara que descartava facilmente projetos de pesquisa ou iniciativas de pesquisa que não se adequavam àquilo que era a visão dominante da sua geração e que a sua geração estabeleceu. Então ele era um cara que se tornou muito ortodoxo.
E essa ortodoxia, que a gente pode encarar como um princípio gerador de práticas, no sentido de que todas as práticas do Matheus, no seu campo de pesquisa, vão estar orientadas por essa ortodoxia, certo? Ela é muito coerente com a posição de dominação que ele ocupa dentro daquele campo. Então a gente consegue, olhando para o Matheus, e olhando para como o Matheus se comporta no seu campo de pesquisa, que é só uma das coisas que o Matheus faz da vida dele, a gente pode acabar criando um retrato mais ou menos coerente, né, de como que é o comportamento dele e como que as ações dele se vinculam à sua posição social. Só que o fantástico é que se a gente olhar para o Matheus em outros contextos, a gente pode se surpreender. E pode ser que o Matheus seja, por exemplo, um tenista, pode ser, só que como tenista ele nunca se tornou tão eminente assim. Então pode ser que enquanto tenista, ou enquanto músico, ou enquanto avô, ele tenha uma série de posições que não correspondem a essa ortodoxia de maneira alguma. Ele pode ser um cara muito crítico da educação que os filhos dele dão para os netos dele. Ele pode ser um cara que defende, no contexto da família dele, que os netos dele deviam ter uma educação muito mais libertária. Quando, na verdade, ele é extremamente ortodoxo e antilibertário no seu campo de pesquisa. Então, quando a gente olha para os indivíduos, de maneira mais geral, observando os diversos campos de prática desses indivíduos, a gente pode começar a se dar conta de que os indivíduos são muito heterogêneos, na sua individualidade. Justamente porque as nossas experiências sociais são muito heterogêneas. Ninguém aqui é simplesmente, sei lá, um filho de classe média, um filho de classe popular, um filho de classe dominante. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos homens e mulheres, nós somos negros e brancos, uns são judeus, outros são cristãos, outros são ateus. Uns torcem para o Grêmio, outros torcem para o Inter, e por piada que possa parecer, não é. E essas experiências todas, elas moldam muito as nossas práticas sociais e esses princípios, se existem, certo, que orientam as nossas práticas em cada contexto. Então, a estratégia do Lair foi de partida observar um indivíduo em contextos diferentes, como estratégia para derrubar essa ideia, mais ou menos, essa tendência que a gente tem em sociologia mais tradicional, de estabelecer um quadro muito coerente dessas práticas individuais. Então, é isso que a gente adotou nessa análise, principalmente. Então tá, essa análise individual, ela contou com entrevistas com 5 alunos evadidos do curso de graduação em Física. Cada aluno foi entrevistado 3 vezes, né, entrevistas longas e detalhadas sobre a história de vida desses sujeitos. A primeira entrevista foi sobre a história escolar deles, a segunda sobre a história familiar deles, e a terceira sobre a história em um outro contexto, um terceiro contexto que não é nem a família nem a escola, mas que se mostrou relevante dentro das primeiras 2 entrevistas. A questão de pesquisa é: quais são as disposições portadas pelos alunos evadidos que foram determinantes para a sua evasão no curso de Física? E a gente já pergunta quais são as disposições sem pressupor muita coerência, certo, nesses retratos, no sentido de que esses sujeitos, eles, por terem experiências sociais heterogêneas, eles podem sim adotar disposições bastante heterogêneas. E o método de análise foram os retratos sociológicos que, pelo menos, foram apresentados pelo próprio Bernard Lair, né? Então tá. Algumas considerações metodológicas importantes que a gente precisa fazer antes de apresentar os resultados da análise individual. A primeira delas é que, diferente de algumas abordagens de sociologia, que são muito baseadas na empatia, como por exemplo a da fenomenologia, onde o entrevistador vai buscar se colocar no lugar do sujeito, e é a partir do lugar do sujeito, a partir da perspectiva do sujeito, que eu quero entender a história de vida desse sujeito. Certo? A nossa perspectiva aqui, que é a perspectiva do Bourdieu e do Lair, nisso eles concordam, é bastante diferente. Né? Então, o interessante aqui é a gente sair do autorretrato, que é a versão que o sujeito vende de si, para um retrato mais autêntico, que tem algum excedente de visão sobre o que aquele sujeito percebe. Bacana? Mesmo porque a gente parte do pressuposto, muito razoável, de que vários condicionantes da nossa vida social, eles não são conscientes. Certo? Então, muitas coisas estão para além da nossa percepção consciente. Então, quando eu estou entrevistando o sujeito de pesquisa, eu não quero só saber a história dele na versão dele. Eu quero olhar para a história dele e perceber aquilo que ele não me conta. Perceber aquilo que está na fala dele, mas que ele não se dá conta, ou que ele não enfatiza. E que é importante para situar socialmente a experiência de vida daquele sujeito. Então tá. Foi usado, portanto, um dispositivo metodológico em comum, né, que no livro do Lair ele diz que é um dispositivo inédito, então ele possa ser só em comum. Né? A gente tentou adaptar o dispositivo que ele apresenta nos livros dele. Então foram analisados autores individuais em vários contextos ao longo do tempo. Isso permitiu, portanto, perceber variações sincrônicas e diacrônicas dessas disposições práticas. Vou apresentar rapidamente os retratos, né, que enfim, são textos bem longos, né, bem detalhados, e são longos justamente para que o leitor tenha a possibilidade de criticar todas as conclusões e inferências que a gente faz sobre esses sujeitos de pesquisa.
O primeiro deles, e os nomes não são esses, obviamente, né, é o Fernando Westenfelder. Ele é um cara de classe popular e ele encontrou um grupo de amigos nos escoteiros que eram amigos bastante cultivados, assim, amigos bastante educados, no sentido de que tinham mais títulos escolares do que ele. E foi justamente na interação com esses amigos que ele aprendeu muitas coisas interessantes. E uma dessas coisas que ele aprendeu foi, ele parece ter adquirido essa disposição para investir no mercado escolar, certo? Então ele é um cara que, não tanto por sua experiência familiar, mas principalmente por essa experiência com esse grupo de amigos que acompanha a vida dele por um longo prazo, ele começou a desenvolver uma certa disposição à performatividade e à competitividade. E nessa gana de investir no mercado escolar, ele vai fazer uma graduação, ele se forma, licenciado em Física pela Unicinos, e ele vem fazer o bacharelado em Física na UFRGS. E assim que ele tem uma oportunidade, ele tem algumas dificuldades, né, é claro, porque ele trabalhava ao mesmo tempo, e aí, assim que ele tem a oportunidade, ele migra para o curso de especialização. Então, em síntese, a evasão dele do curso de Física está justamente inscrita dentro dessa trajetória de investimento e de tentativa de ascensão por meio da escola, por mais que ele seja um cara de classe popular, certo? Então, lembrando, contrastando com a nossa análise estrutural, na nossa análise estrutural a gente percebeu que, pelo menos em média, faz sentido sustentar que as pessoas de classe popular têm uma experiência mais difícil ou mais relacionadas ao fracasso escolar dentro do curso de Física. Esse cara aqui, ele evadiu, né? Ele é um cara de classe popular, só que a evasão dele está justamente inscrita dentro de uma trajetória de ascensão social por meio da escola. Por mais que essa ascensão seja sempre muito relativa, né? O Yuri Barreto é um outro caso contraditório. Né, um outro caso de individualidade que escapa a esse quadro geral, a essa caricatura estrutural, que é importante, mas a gente precisa questionar também. Ele é um cara de classe dominante, a situação familiar dele é atípica, no mínimo atípica, assim, ele tem livros muitos, ele tem um laboratório em casa, ele tem uma estrutura em matéria de ciência que eu aposto que a grande maioria das pessoas no Instituto de Física não tem dentro das suas casas. E houve muito investimento para que ele tivesse sucesso escolar. Ao mesmo tempo, ele é deficiente auditivo, isso também precisa ser analisado com muito cuidado. Mas o que a gente consegue perceber é que ele tem, na sua trajetória escolar, 3 evasões. Ele nunca terminou um curso de graduação. Ele fez engenharia elétrica na PUC, ele fez ciência da computação na Unicinos e ele terminou fazendo licenciatura noturno em Física aqui na UFRGS. Em todos esses cursos ele evadiu. E a evasão dele, importante destacar, ela não está relacionada, pelo menos nos 2 primeiros cursos, ela não é redutível à deficiência auditiva dele. E, muito pelo contrário, ela depende de muitas coisas, né? E no caso da UFRGS, ele abandonou por fracasso escolar. Isso, bem claramente, ele é reprovado muitas vezes numa disciplina de equações diferenciais, apesar de todo o capital cultural da família dele, ele tem uma típica experiência de fracasso escolar e ele é reprovado por causa disso. Então, ele é mais um cara, apesar de que a gente tenha que olhar para a deficiência dele com muito cuidado, deficiência auditiva, pelas necessidades especiais dele, a rigor, né, essa é a maneira mais precisa de a gente se referir a essa situação, apesar disso, ele é justamente um cara que é de classe dominante e que tem fracasso escolar e abandona o curso de Física por fracasso escolar. Certo? Então eu gosto muito desses 2 retratos porque eles nos dão justamente aquela distância inicial importante da análise estrutural. Um outro cara bem interessante é a história do Júlio Ventura. Certo? O Júlio Ventura, ele é um músico, ele é uma pessoa, enfim, bastante exótica, e ele vem de uma fração menos escolarizada da classe média. Ele é um cara que ele foi para a escola, né, e ele foi reprovado muitas vezes na escola. Mas na lógica dele, ele foi reprovado porque ele era bom demais para a escola. E é sério isso, gente, ele realmente acreditava nisso. Então ele era bom demais para a escola, ele não se interessava pela escola, então por isso ele era reprovado. Então estava tudo certo. Aí ele, depois terminou a escola, fez um curso técnico por insistência dos pais, e daí ele foi viver a vida de músico, porque ele queria ser músico. Então ele aprendeu a tocar guitarra sozinho, tudo que ele quis fazer, ele fez e aprendeu sozinho, sem ajuda de ninguém. Então ele aprendeu a tocar guitarra sozinho e foi, na análise dele, eu não entendo disso obviamente, mas ele foi um exímio guitarrista. E depois, depois de 20 anos, ele chegou à conclusão de que a carreira de músico não estava dando muito certo, né, que não estava dando muito dinheiro, ele não ia ter muito futuro com isso, e ele resolveu voltar para a escola e fez um EJA. E quando ele entra no EJA, ele é condecorado como o aluno mais brilhante que aquele curso já viu em 20 anos. Então, tudo que ele tem na história de vida dele é assim: eu não quis isso, eu não queria, então eu não consegui, mas tudo que eu quis eu consegui, certo? Daí ele, que vem de uma origem
nem um pouco escolarizada, né? Muito pouco escolarizada. E fez o EJA, foi condecorado, passou na URGS, passou por um curso de licenciatura, se não me engano, e passou da primeira tentativa, ele está se achando no máximo. Daí ele vai chegar no curso de Cálculo e Física 1, e ele é reprovado, mas ele é reprovado redondo, assim. E foi a primeira coisa que ele quis na vida dele, segundo a narrativa dele, que ele quis e que ele não conseguiu. Então, ele tinha criado, ao longo da vida dele, uma disposição muito consistente para crer-se excepcionalmente inteligente e competente, porque tudo que ele quis, ele conseguiu. E, de repente, ele chega na universidade e ele se dá conta de que ele não consegue uma coisa que ele quer. Então, é extremamente frustrante, ele entra realmente numa crise. A entrevista dele foi muito difícil de conduzir, porque ele ficava muito aflito de contar a história dele, porque ele não estava vivendo essa crise, né? E a crise dele é exatamente disso, assim, ele entrou em crise porque essa disposição dele para crer-se excepcionalmente inteligente, ela não sustentava mais, né? Então ele precisava resolver isso de alguma maneira. E para resolver essa crise, ele abandonou o curso de Física para um outro curso da própria universidade, onde ele está muito bem feliz hoje. Então, essa é a história do Júlio Ventura, e ela ilustra bastante como que essa experiência de fracasso escolar, ela pode contribuir para essa... Eu vou deixar esse comentário para depois, tá? Mas ela contribui para o processo de dissimulação da reprodução de classe pela escola. Mas eu vou explicar de uma maneira em outro momento, senão eu vou me perder, vou estourar o meu tempo. Eu vou falar agora sobre a Gabriela Oliveira. A Gabriela Oliveira, ela é uma aluna de classe média, né? E ela é muito próximo diferente desses outros até agora, pelo menos dos dois primeiros, ela é arquetípica, assim, ela é quase uma caricatura, assim, no sentido de que ela é uma menininha, ela é muito jovem, ela é mais jovem que todos esses outros aqui, ela tinha 21 anos na época da entrevista, e os pais dela investiram claramente, desde o início da educação dela, para que ela tivesse excelentes resultados escolares. E diferente do Yuri, ela realmente teve excelentes resultados escolares. E ela parece que se acha um pouco, né? Eu não disse isso no retrato, mas parece que sim. E ela parece ter então ela é uma pessoa muito aguerrida com relação à escola, ela tem muita disposição à performatividade e à distinção escolar, e isso orienta toda a trajetória dela. Ela entra então no curso de Física, querendo ser professora de Física, e ela tem uma experiência, por contraditória que possa parecer, ela já estava pensando em sair do curso de Física, ela tem uma experiência com um professor que, segundo o relato dela, eu acredito que faça, embora nunca tenha sido meu professor da maneira como foi, mas eu acredito que ele é um professor realmente excepcionalmente competente, pela maneira como ela se refere a ele, pela maneira como os outros alunos se referem a ele. Então, e é justamente nessa experiência, com um professor excepcionalmente competente e com uma turma excepcionalmente comprometida e engajada com a física, que ela se dá conta que ela não gosta tanto da física assim. Ela se dá conta de que ela não tem tanta disposição assim para perseguir princípios primeiros, certo? Como esses outros físicos. Ela não está tão interessada nas leis da natureza, ela está interessada em como as coisas funcionam, como dispositivos funcionam de verdade, independente das leis, certo? Não estou interessado no detalhe do conceito de força ou do conceito de campo. Eu estou interessado em ver uma máquina funcionar. Então ela se deu conta disso nessa disciplina e ela abandonou o curso de Física por um curso de Engenharia. Então, a evasão dela, aí já é um caso mais típico, né? Então ela vem de uma fração da classe média que investiu agressivamente no mercado escolar, e a evasão dela está justamente inscrita dentro de uma trajetória de ascensão dentro desse sistema. E ela consegue, também em virtude da experiência dela no curso de Física, a moda de um pré-vestibular, mas não porque ela tenha pensado dessa maneira, ela acaba ganhando muitos privilégios e consegue passar para o curso de Engenharia, que ela certamente não passaria se ela tivesse concorrido na época em que ela concorreu para o curso de Física. Então, o curso de Física realmente parece ter sido um degrau importante para que ela chegasse no curso de Engenharia e continuasse nessa sua trajetória de ascensão social por meio da escola. O último retrato é o retrato do Daniel Walker, é outro retrato muito angustiante, porque ele é um cara de classe popular, e ele é um cara de classe popular que, digamos, tem histórias muito duras de classe popular. Então, a mãe dele é possivelmente uma profissional do sexo, ele não sabe quem é o pai, ele tem conflitos familiares que eu não vou narrar aqui, mas por falta de tempo, né, porque eles seriam produtivos para análise, mas são conflitos realmente muito angustiantes. Entrevistar esse cara foi muito difícil. E a gente consegue perceber que, por exemplo, ele tem 2 entradas no curso de Física. Percebe que as pessoas que delas às vezes evadem muitas vezes, né? Isso é uma coisa que eu observei, que é bem interessante. Então tá, esse cara, ele entrou pela primeira vez no curso de Física diurno, porque só existia diurno. E ele entrou apostando que ele ia conseguir um emprego de noite. Só que ele não conseguiu, ele era casado. Não sei se tinha filho nessa época já, mas ele era casado e tinha responsabilidades. E ele não consegue um emprego. E ele entra em crise, ele entra numa síncope, e a síncope dele é tão forte que ele entra em coma.
Essa é uma coisa simples dentro da história de vida do cara. Então ele tem um coma porque ele não conseguiu um emprego e aí ele evade, né, do curso de física, ele abandona porque ele entrou. Então passa um tempo, ele vai fazer uma particular que ele não consegue pagar com facilidade, então demora muito tempo para ele fazer essa particular. Daí um tempo, ele fica sabendo que abriu o curso noturno de física. Então ele, poxa, vem pra federal porque ela é pública, não é porque é a federal. Ele fazia questão de deixar isso muito claro. Vem pra cá porque eu não tenho que pagar e porque eu preciso não pagar. Não é porque o URGS é prestigiado. Não é por isso. Pra mim, qualquer curso serve, desde que eu não pague. E então ele vem pra cá e ele tem uma dificuldade muito grande, por mais que ele pudesse ter outros tipos de dificuldade, ele alega ter uma dificuldade muito grande em organizar os seus horários de trabalho com os seus horários de estudo. E ele abandona o curso. Né? Na verdade, ele tem um tipo de abandono virtual. Assim, ele não está mais aqui, mas ele tenta ficar ele fica se matriculando para... Olha que coisa louca, ele me disse que ficava se matriculando para que um dia alguém, na esperança de que um dia alguém viesse falar com ele e perguntar da história de vida dele, para que ele pudesse dar o depoimento de como que esse curso é um desastre. Basicamente isso. Então, assim, conversar com esse cara foi extremamente angustiante. Extremamente angustiante. E ele era muito contundente nas falas dele. Demais. Mas tá, então esse foi o último retrato da análise individual. Então tá, como resultado, numa visão geral desses retratos sociológicos, a gente consegue perceber que a evasão, ela nem sempre está sob controle de disposições, que é o conceito que a gente está trabalhando nessa tela, certo? Mas essa análise disposicionalista, ela permitiu justamente um tratamento sociologicamente produtivo de todos os casos, mesmo nos casos onde não são as disposições incorporadas por esses indivíduos as coisas mais determinantes para a evasão desses indivíduos. Então, como contribuições gerais dessa análise individual, a gente pode destacar a distância das estatísticas generalizantes, que é muito importante para a gente que trabalha com educação. Então, uma coisa é você saber que os sujeitos de classe popular, eles muito mais provavelmente vão ter dificuldades em matérias de física mesmo, por exemplo, né? Então, eles vão ter dificuldades escolares. Uma outra coisa é a gente presumir e, digamos, rotular os alunos de classe popular como alunos fracassados. Isso é terrível. Entende? Então é importante a gente saber que existe uma tendência em média e que é importante a gente pensar a nossa prática institucional e educacional em virtude dessa diferença de chance real de sucesso dos nossos sujeitos. Mas isso é muito diferente da gente rotular os sujeitos e presumir que, por terem uma origem popular ou uma origem de classe dominante, eles vão ser ou não bem-sucedidos. E isso, a análise individual combinada com a análise estrutural, nos dá uma visão muito equilibrada de como que é o funcionamento sociológico da experiência educacional desses alunos, certo? E uma outra característica dessa análise em particular é que ela nos permite ir um pouco além do horizonte mais consagrado e muito importante, que é do binômio família-escola. Então, em sociologia da educação, é muito consagrada essa relação de que eu consigo fazer uma análise sociologicamente produtiva olhando para a família do sujeito e percebendo as relações entre a experiência familiar e a experiência escolar. Isso é um fato, tá? Mas o que essa análise mostra, particularmente no caso do Fernando, que foi o primeiro retrato do cara que teve amigos fora da escola, amigos escoteiros, que frequentavam colégios bons e tal. Então, assim, no caso daquele cara, a trajetória dele não está condicionada, não está explicada dentro dessa relação família-escola. Né? Existe uma terceira comunidade que é muito importante para que ele realize a trajetória excepcional que ele realiza. Certo? Então, isso é uma contribuição legal dessa análise individual. Então, agora vamos para a análise institucional. Para a análise institucional, a gente recuperou o modelo interacionista de Tinto, que foi descoberto pelo professor Villani, a gente ficou sabendo pelo professor Villani, que ficou sabendo pelo Costa e Lopes, então tem toda uma cadeia de descoberta desse modelo, que é um modelo muito antigo e um modelo muito produtivo ao mesmo tempo. E ele é um modelo paradigmático, é um modelo que veio da década, ele foi elaborado pela primeira vez nessa década de 70, foi reelaborado na década de 80. E daí, há 30 anos, ele se tornou paradigmático e tem sido reinventado e redescoberto de várias maneiras diferentes. Uma característica desse modelo, que nos deixa muito confortável no tratamento institucional da evasão, é que ele deixa bem claro de partida que a evasão, e a rigor qualquer coisa da experiência de um aluno dentro de uma instituição de ensino, não se deve nem exclusivamente ao aluno, nem exclusivamente à instituição. Então, aqui a lógica não é aquela lógica, digamos, tipicamente cristã, de encontrar o culpado. Entende? Não, longe disso. A ideia de partida é que, se existe evasão, se existe sucesso escolar, se existe fracasso escolar, isso acontece por corresponsabilidade dos indivíduos e da instituição. E a gente está partindo dessa linha de base.
certo? Então a gente vai tecer agora uma análise muito crítica sobre uma instituição, que é o Instituto de Física, que está inserido numa universidade que foi, se não me foi errada a informação, que foi recentemente classificada como a melhor universidade do Brasil. E, embora não seja sempre a melhor, ela está sempre entre as melhores, certo? E o meu ponto de vista aqui é que é justamente essa postura sempre crítica e sempre de querer avançar e querer melhorar que faz com que uma instituição como a nossa seja uma instituição tão boa e tão reconhecida, certo? Quero dizer, então, que eu vou ser bastante crítico com a nossa instituição, ok? Então tá. Segundo Tinto, existem 3 princípios que precisam ser observados em programas de retenção de alunos, certo? Em programas de combate à evasão. O primeiro princípio é o princípio da priorização do bem-estar dos alunos. A ideia é que, acima de qualquer outro propósito institucional, a instituição priorize o bem-estar dos seus estudantes. Isso contrasta, por exemplo, com aquela competição que frequentemente existe entre a priorização da pesquisa e a priorização do ensino. Para o Tinto, uma instituição que é eficaz na retenção dos seus alunos, ela prioriza o ensino, bem claramente, certo? E apesar de ter outras tarefas importantes também. Uma outra característica... Uma outra característica dessas instituições que são eficazes em reter os seus estudantes é que elas conseguem garantir que todos os seus alunos tenham as mesmas oportunidades de aprender, certo? E é principalmente nessa via que a gente vai conseguir criticar o Instituto de Física. Uma outra característica, a terceira característica, é que essas instituições elas contribuem para a integração social e acadêmica de todos os seus sujeitos. Então, todas as pessoas que fazem parte dessa instituição, de alguma maneira, elas são, por esforço institucional principalmente, incorporadas a essa instituição como membros integrais, certo? Então, isso precisa estar acontecendo numa instituição que combate bem a evasão de alunos. E, a partir disso, um grupo, acho que não me engano, 3 pesquisadores americanos identificaram, no contexto do sistema educacional americano, alguns exemplos de boas práticas que estão de acordo com esses 3 princípios aqui, certo? Eu não vou discutir agora, mas está na tese, e são bem legais. Eles ilustram como que pode ser simples a incorporação desses 3 princípios da retenção eficaz. Ok? Então tá, para tentar fazer uma análise disposicionalista, para preservar a integridade teórica da tese, a gente cunhou um conceito que, eu digo a gente cunhou, mas é porque eu não li em lugar nenhum, mas ele me parece muito natural, assim, me parece que nasce naturalmente das leituras que a gente fez. Mas o conceito de disposição institucional. Então, disposição institucional é o elemento, é a ferramenta de análise que a gente vai usar para tentar entender o funcionamento do Instituto de Física, certo? Então tá, o que são as tais disposições institucionais? Elas, de partida, elas vão ter propriedades individuais e estruturais, porque a instituição está naquele nível intermediário de análise, nem tanto ao indivíduo, nem tanto à macroestrutura social, certo? Então a gente vai achar propriedades intermediárias nessa disposição institucional. A primeira característica dela é que ela tem que ser encontrada nos repertórios individuais de disposições, certo? Então, por exemplo, se eu posso falar que uma instituição tem uma certa disposição à performatividade ou à valorização do resultado científico, é porque existem pessoas individuais nessa instituição que têm essa disposição, né? Que são mais aguerridas com relação ao resultado de pesquisa, por exemplo, né? E resultados educacionais. Uma outra característica é que as disposições institucionais elas são disposições dominantes. No sentido de que elas não precisam ser encontradas igualmente nos repertórios individuais de disposições de todos os indivíduos daquela disposição, daquela instituição, certo? Mas faz mais sentido a gente pensar na disposição institucional como uma disposição que é portada e é imposta por um grupo daquela instituição que tem força para se impor, para impor suas decisões e suas avaliações, certo? É ali que a gente vai encontrar as disposições institucionais. E uma outra ressalva que a gente precisa fazer sobre o conceito de disposição institucional é que as instituições elas não são uniformes. Elas são, assim, a gente pode entendê-las um pouco como um sistema planetário, né? Então ela não tem um centro só. Então tem os planetas girando em torno do Sol e satélites girando em torno desses planetas, certo? Então você tem vários centros. Você pode encontrar na instituição, por exemplo, vários grupos sociais diferentes, ok? Dentro desses grupos dominantes, sujeitos dominantes, e relações de dominação entre esses grupos sociais, ok? Então a gente precisa encarar que a disposição institucional, às vezes, ela corresponde a um subgrupo da instituição, certo? Um grupo que domina um subgrupo da instituição. Enfim, então a gente tem que observar essas clivagens internas da instituição. E é quando a gente observa essas clivagens internas que a gente começa a se aproximar um pouco mais de entender o funcionamento e as tensões que movem essa instituição de ensino. Uma outra característica, agora indo mais para o nível estrutural, é que essas disposições institucionais elas têm propriedades de posição. Quer dizer o quê? Que elas não são devidas só ao que acontece dentro da instituição,
Mas essa instituição, ela tem uma posição no universo das outras instituições. Por exemplo, o Instituto de Física da URGS é um instituto, excepcionalmente, no universo dos institutos de física brasileiros, todos eles, né? Ele é uma instituição que compartilhando com outras instituições nacionais, mas ela está muito bem posicionada. Então, é muito provável que algumas disposições institucionais sejam devidas a essa posição de prestígio do Instituto de Física no espaço das outras instituições brasileiras ou internacionais, certo? Então a gente precisa olhar também para fora da instituição para conseguir dar sentido e entender por que algumas disposições existem e são mantidas e são perpetuadas. Certo? Então tá, entendido o conceito de disposição institucional, a gente passa agora ao detalhe da terceira análise, que é a análise institucional. Então os nossos dados, essa parte foi a mais singela dos 3 estudos, tá gente? Foram feitas entrevistas estruturadas com uma amostra representativa dos alunos matriculados no curso. Né? E foi escolhido trabalhar com os alunos porque os alunos eles seriam um atalho para que a gente conseguisse ganhar uma perspectiva crítica sobre o curso de Física. E esse questionário ele foi estruturado a propósito em torno daqueles princípios da retenção eficaz do tinto. A gente queria saber, da perspectiva dos alunos, mas de alguma maneira bastante detalhada, em que medida que o Instituto de Física dava conta de de realizar aqueles princípios da retenção eficaz, que são privilegiação do bem-estar, iguais oportunidades de aprender para todos e a integração dos sujeitos em comunidades acadêmicas e sociais. Para realizar isso, as entrevistas foram totalmente transcritas e foi feita uma análise categorial temática, que é um tipo de análise de conteúdo das apresentadas por Bardan. Então, os sujeitos de pesquisa foram 35, no universo de 606. Eles foram captados aleatoriamente, assim, pelo professor, né? Então, isso dá eles são um pouquinho mais de 5% da instituição, né? E isso permitiu que a gente avaliasse, levantasse alguns indicadores com alguma incerteza razoável, assim. Dava para interpretar dentro daquela margem de incerteza, dava para interpretar resultados. O questionário foi construído da maneira que eu falei, né? Então existem identificadores, como por exemplo, os alunos foram classificados como alunos da licenciatura do bacharelado, alunos de que idade, há quantos semestres no curso, qual a medida de sucesso acadêmico deles nas disciplinas, tudo isso foi perguntado. E foi perguntado também foram perguntadas algumas coisas sobre a gestão do tempo. Então, com que eles gastam o tempo deles? Quanto tempo que eles gastam se divertindo? Quanto tempo que eles gastam em disciplinas, em sala de aula? Quanto tempo que eles gastam estudando fora da sala de aula? E, além disso, os princípios da retenção eficaz. Então tá, a análise categorial temática ela é dividida em 3 etapas, uma pré-análise, uma exploração do material e um tratamento dos resultados. E na pré-análise a gente levanta algumas hipóteses. Então a gente lê o texto todo, né, e você tira, eu acho que a gente pode afirmar isso, isso e isso sobre essa base de dados. Né? E depois você vai na exploração do material e você vai avaliar se aquelas hipóteses se sustentam. Das 6 hipóteses que eu consegui levantar, uma delas não se sustentou. Né? Realmente não se sustentou empiricamente. Mas eu mantive porque ela me pareceu bastante inspiradora. Né? O primeiro resultado é que existe um comprometimento muito grande geral dos alunos, no geral. Então os alunos, eles têm uma vida... eles são muito comprometidos. Em síntese, eles gastam, assim, os que não têm bolsa, eles gastam em torno de 30 horas, em média, né, de dedicação para o curso. Isso entre créditos e estudo em casa, o que é razoável, né? E aqueles que são bolsistas gastam em média 40 horas. E essa fração, essa proporção é mais ou menos respeitada até por aqueles que trabalham, que são muito poucos. Então, alunos que trabalham no curso de graduação em Física da URGS são exceções. Então, de cara, a gente já afasta uma série de problemas que aparecem na literatura, como, por exemplo, a competição, que é aquilo que apareceu no caso do Daniel Walker, que é uma competição entre o trabalho do cara, entre ajustar os horários de trabalho e ajustar os horários de estudo. Isso não é um problema fundamental para os alunos do Instituto de Física. Isso é um problema para, no máximo, 9% desses alunos, certo? Então, não é o que vai justificar os 70% de evasão do curso. Então, tá. Então, os alunos são comprometidos. Uma outra característica, o resultado 2, é que o sistema social, ele é informal, mas ele é muito integrador. Então, os alunos aqui, por mais que não existam institucionalizados grupos de convivência, eles estudam juntos, eles passeiam juntos, eles vão beber, eles vão passear, vão sair. Tudo isso eu perguntei para eles. Eles vão para show de rock, eles vão para churrasco, eles organizam eventos, e tudo isso por conta própria, não é nada institucionalizado. E os espaços de convivência institucionais, esses não são tão ocupados pelos alunos, como, por exemplo, o churrasco anual do Instituto de Física, onde vão basicamente professores e funcionários. Então, o sistema social dos alunos, ele é bastante informal, ele não está institucionalizado, mas ele funciona. Os alunos têm, em média, 5 amigos, 5 pessoas que eles consideram amigos entre os colegas, e com essas pessoas eles estudam e se divertem bastante. Uma outra coisa que a gente percebeu
é que existe uma clivagem importante no sistema social, no sistema acadêmico dos alunos, que diz respeito à oposição entre licenciatura e bacharelado. Então eu vou tentar explicar isso nesse nosso diagrama que sintetiza um pouco a ideia. A licenciatura e o bacharelado elas são habilitações diferentes em vários sentidos, né? E de partida a gente percebe que, enquanto a licenciatura forma para a educação básica, o bacharelado forma para a educação superior. E a gente percebe também, observando o currículo do Instituto de Física, que acho que é uma particularidade daqui, não só daqui, mas existem, em medidas diferentes ele é compartilhado por outras instituições de ensino, né? Ele é um currículo que ele tem uma divisão muito clara. Então, até a quarta etapa, os alunos cursam as mesmas disciplinas, cálculos e físicas básicas. A partir daí, bacharelado e licenciatura se separam radicalmente. Então, eles passam a cumprir disciplinas bem diferentes. Então, a licenciatura vai fazer disciplinas que são muito mais atadas a uma análise mais contextualizada e conceitual dos fenômenos físicos, que é, a rigor, muito mais útil para quem vai para a educação básica e vai entrar em sala de aula, né? Enquanto os alunos do bacharelado vão seguir naquela linha do cálculo e da física básica, que é de uma análise mais matemática e mais formal dos fenômenos físicos, certo? Uma outra característica é que a maneira de avaliar, a dinâmica de sala de aula é muito diferente nesses dois cursos, nessas disciplinas. Enquanto os alunos do bacharelado vivem essa coisa mais tradicional, assim, de uma aula que não ajuda quase nada, né? Uma aula nem um pouco esclarecedora, geralmente, né? Um texto, né? Um livro, muita lista de exercício, e você fica resolvendo exercício enlouquecidamente e estudando sozinho. Então, isso é o que esses caras vivem desde o primeiro semestre até o fim do curso, basicamente. Só que a diferença é que piora ao longo do curso. Os alunos da licenciatura, eles têm uma experiência bem diferente. Então eles têm, por conta do processo de avaliação, eles são corresponsáveis, por exemplo, em algumas disciplinas, pela avaliação do colega. Então o colega vai apresentar um seminário, que é uma tarefa bem diferente. Então esse sujeito vai lá e ele avalia o colega, mas depois ele vai ser avaliado pelo colega. E a própria maneira como essas disciplinas são levadas, elas acabam favorecendo que os alunos estabeleçam muito mais relações de colaboração, certo? Do que essas relações mais individualizantes que os alunos estabelecem no curso do bacharelado. Essa é uma outra característica deles. Que a gente pode corresponder a essas características, as características desses cursos, disposições institucionais, certo? Disposições relativas a esses dois grupos sociais. Então, uma outra característica que se observa entre esses dois grupos sociais é que, muito mais do que no bacharelado, na licenciatura os alunos parecem estar mais dispostos a aceitar as limitações dos outros. Certo? Enquanto os alunos do bacharelado demonstram uma performatividade muito mais ostensiva. Eles muito mais claramente, assim, agressivamente, desqualificam os alunos da licenciatura simplesmente porque são da licenciatura, ou desqualificam qualquer um porque não demonstrou a convicção física necessária para você estabelecer a resposta daquela questão. Certo? Então os alunos do bacharelado têm mais essa questão, enquanto os alunos da licenciatura são mais sensíveis. Os cursos de licenciatura e bacharelado também são vistos pelos próprios alunos como cursos diferentemente difíceis. Então, assim, o curso de bacharelado é considerado um curso difícil, enquanto o curso da licenciatura é considerado um curso fácil, certo? E isso é sustentado pelos próprios alunos da licenciatura. Tem um caso de um sujeito que não é um aluno largado, é um aluno muito dedicado, que ele narrou que dedicava 5 horas por semana às suas disciplinas de estudo, nas primeiras etapas de física básica, e essas 5 horas viraram 1 hora de dedicação extra-classe nas disciplinas da licenciatura. Então, os caras da licenciatura, segundo esse sujeito, eles estão basicamente indo para a sala de aula e não têm dedicação fora da sala de aula, certo? Enquanto os caras do bacharelado estão cada vez precisando se dedicar mais e estudar mais fora da sala de aula. Então, nesse sentido, a gente atribui dificuldade ao bacharelado e facilidade à licenciatura. E uma outra característica importante é que a licenciatura, ela, muito mais do que o bacharelado, ela tende a empregar professores que a gente pode chamar de professores marginalizados. Então, existe uma distribuição desigual do quadro docente entre esses dois cursos. Marginalizados no seguinte sentido. No sentido de que os professores que vão disputar as disciplinas da licenciatura, geralmente eles têm 2 tipos de perfil. Ou eles são pesquisadores em ensino de física, que são marginalizados porque não são cientistas stricto sensu, eles não produzem o capital cultural que caracteriza essa instituição, que é da física dura. Ou eles são professores que têm formação nessa física dura, certo? E por algum motivo não se integraram mais fundamentalmente aos seus grupos de pesquisa em física dura e estão ali orbitando e foram absorvidos pela licenciatura. Então, enquanto isso, no bacharelado, a gente vai perceber que é nas disciplinas específicas do bacharelado que vão estar disputando os professores cientificamente mais condecorados, certo? Então, esses caras vão estar disputando disciplinas do bacharelado, não disciplinas da licenciatura. Então, nesse sentido, os professores da licenciatura são professores mais marginalizados, enquanto os professores do bacharelado são professores mais prestigiados.
Colocado dessa maneira, é muito natural a gente perceber que existe uma ordem de prioridade, em função de tudo isso que eu disse, né, entre bacharelado e licenciatura. E que o bacharelado é mais valorizado pela instituição e, junto com ele, todas essas disposições que estão associadas a ele, certo? E isso é uma maneira, talvez um rascunho, mas é um bom primeiro rascunho de como que é a estrutura da nossa instituição. Essa oposição de valores, né, de valoração e de desvalorização da licenciatura, ela não acontece só nesse nível, digamos, mais simbólico, né, no nível do desrespeito verbal, de falar, pô, você é da licenciatura? Que triste, eu sou do bacharelado, eu sou muito mais foda que você. Não é só nesse sentido, mas existem sérios problemas, concretos, mais concretos, que refletem ou que derivam dessa priorização do bacharelado, certo? E um desses problemas diz respeito à questão da oferta das disciplinas. Então, a licenciatura ela tem uma outra distinção com relação ao bacharelado que reflete muito bem a falta de prioridade que a instituição dá para esses dois cursos, né? Mais prioridade para um, menos prioridade para outro. Essa diferença ela está na distribuição horária. Assim, a licenciatura ela tem um curso diurno e um curso noturno. O bacharelado tem só um curso diurno. Todas as disciplinas obrigatórias dos dois cursos, aqui na UFRGS, são oferecidas todos os semestres, né? Salvo raríssimas exceções. A questão é que para o bacharel, como ele está matriculado num curso diurno, então se ele por algum motivo não cursou uma disciplina que precisava ter cursado naquele semestre, ele vai poder cursar no semestre seguinte porque ela vai ser oferecida naquele mesmo horário, mais ou menos naquele mesmo horário, mas no mesmo turno. O aluno da licenciatura não. Se ele não cursa uma disciplina que estava prevista, ele sai de fase do curso, né? E ele começa a ter o seguinte problema, ou ele muda de turno, então se ele estava no diurno, ou ele vai cursar disciplinas no diurno e no noturno, certo? Ou ele vai atrasar aquele semestre, aquele atraso de um semestre vai virar um atraso de um ano, porque as disciplinas são oferecidas anualmente na licenciatura. Então você tem o mesmo instituto oferecendo todas as disciplinas semestralmente, mas os alunos da licenciatura só têm acesso às disciplinas que precisam no seu turno, onde eles estão matriculados, uma vez por ano. E isso reflete muito claramente a falta de prioridade com que a instituição tem alocado seus recursos humanos, certo? Porque essa coisa dessa maneira, porque existem recursos humanos limitados, me refiro ao quadro docente, né? Então existem recursos humanos limitados e a instituição tem que fazer escolhas, né? Priorizar algumas coisas e não priorizar outras. A licenciatura obviamente não tem sido priorizada. E uma outra característica é que essa disposição prática à performatividade, que é dominante porque corresponde ao bacharelado, que eu apontei como performatividade ostensiva, ela também é aplicada igualmente a todos os sujeitos. Então, assim, mais recentemente, e eu entendo que de maneira muito justificada, a comissão de graduação tem insistido que os alunos, quando um aluno entra na sala da comissão de graduação, a comissão de graduação precisa decidir se vai dar um quebra de pré-requisito ou não para aquele aluno, né? E um critério fundamental adotado para essas quebras de pré-requisito é a performatividade escolar. Então só ganham privilégio os alunos que têm performance exemplar. Só que o que a gente está fazendo? A gente está aplicando o mesmo critério a todo mundo, certo? Sendo que os caras têm condições objetivas de partida diferente. Uns estão sendo privilegiados pelos horários, outros estão sendo desprivilegiados, certo? Então isso é muito típico das instituições de ensino. A gente trata da mesma maneira pessoas que são diferentes e acaba dissimulando o fato de que o resultado final é comprometido e depende da condição de partida desses sujeitos, né? Então esse é um resultado que a gente chama de resultado 4. A hipótese 5, que não virou um resultado diz respeito às iniciativas formais e informais de integração social, a gente percebeu que alguns alunos são resistentes às iniciativas em sala de aula, de integração social em sala de aula, certo? A gente tentou associar essa resistência à posição prestigiada desses alunos, supondo que os alunos mais prestigiados são os alunos que são mais resistentes a essas coisas com cara de licenciatura, mas nós não conseguimos evidência empírica disso ainda. Um outro resultado, e o último resultado, é que o autodidatismo ele existe no Instituto de Física como um princípio educacional. E por mais que esse autodidatismo, que é defendido muitas vezes, por dizer até que eu defendo de vez em quando, né, por mais que esse autodidatismo ele seja importante para que o Instituto possa formar profissionais autônomos e competentes, e principalmente autônomos, né, ele acaba virando um abrigo para que vários professores, e não são tão poucos assim, talvez sejam poucos, mas os erros que eles cometem são muito grandes. Então, para que alguns professores sejam extremamente negligentes na sua prática profissional. E eu posso garantir que não os professores estão aqui na sala, tá, gente? Só para avisar. Os alunos que dão os nomes, né? Não, ninguém está aqui na sala. Mas, assim, são pessoas extremamente negligentes, pessoas que não preparam a aula, pessoas que, principalmente não preparam a aula, essa é a maior crítica,
né? Mas pessoas... Eu vou ficar com uma preparada, mas tem uma listinha de coisas lá. Mas enfim, os caras eles deixam de fazer coisas que eles deviam fazer por sua obrigação de professor, e não fazem, e dão uma experiência deficiente para seus alunos em função dessa negligência. E certamente por conta daquela divisão, dessa estrutura hierarquizada do espaço social no Instituto de Física, esses professores negligentes, eles têm muito mais entrada nas disciplinas da licenciatura do que nas disciplinas do bacharelado. E são principalmente os alunos da licenciatura que vão fazer essas reclamações. Certo? Enfim, escolhi um pouco o tempo. Então a gente, em síntese, o que a gente pode perceber dessa tese? O que a gente pode concluir? Em primeiro lugar, a gente realizou uma análise estrutural que nos deu uma ideia de tendência central do comportamento da evasão. A gente percebeu que a evasão não depende da origem social, mas que a experiência dos alunos dentro do curso pode estar atada, como tendência central, à origem social desses alunos. A análise individual permitiu que a gente tivesse uma certa distância dessa análise estrutural, para não tomar o cuidado de não extrapolar essas conclusões estruturais para casos individuais, certo? Porque existem sempre muitas exceções no nível individual. E uma outra conclusão é que essa análise institucional ela acabou sendo um nível muito particularmente produtivo, porque ela nos permitiu observar que existem sim, na questão da evasão, variáveis institucionalmente controláveis. Aquela estrutura institucional, ela obviamente se mantém, certo? Por exemplo, a oposição da licenciatura e bacharelado, ela se mantém por razões que estão, algumas delas, além do nosso controle. Como, por exemplo, a desvalorização do professor, que é importante, a desvalorização do professor como profissão, né? Fora da universidade. Então, o professor que não está na universidade é um professor muito desvalorizado. E isso acaba condicionando, em parte, essa diferença social. Mas existem outras coisas que são sim decisões institucionais, tem coisas que a gente podia planejar. Então, em função dessas variáveis controláveis, eu proponho na conclusão da minha tese, que eu não vou apresentar aqui, mas eu vou deixar as lâminas, porque senão vai estourar muito tempo, mas eu vou deixar as lâminas para a gente possivelmente discutir durante a arguição, se a banca julgar necessário. Mas eu propus uma reforma curricular que se dá em dois níveis, diferente de outras reformas curriculares, ela é mais ou menos estrutural, então ela não pensa assim em uma disciplina, tipo, vou inserir uma disciplina, vou retirar uma disciplina. Não, vamos olhar para o curso todo, certo? À luz de tudo isso aqui que foi dito, e vamos pensar uma nova maneira de estruturar esse curso, certo? E essa é a reforma curricular que é a proposta. Eu gosto de pensar, ou de imaginar, que por mais que essas reformas curriculares elas devam ser largamente discutidas, eu estou apresentando nessa tese uma boa versão 0, né, que caminha para uma versão 10, uma versão 20, depois de muitas críticas, mas uma boa versão 0 para a gente repensar o nosso curso de física de uma maneira mais profunda e mais geral, certo? E menos local. E é isso. Então, eu não tenho mais nada a dizer. Você tem alguns outros slides e eu agradeço. Agora abro a banca, né? Obrigada.